Você já se perguntou, Daniel, e se a palavra de Deus for verdadeira, o que será de sua alma quando ele te pedir pela Bíblia que os que não creem no Evangelho de Jesus serão lançados no lago de fogo, no sofrimento eterno, e você quer pagar com a sua vida para ver? Aí ela continua falando um pouquinho, mas eu acho que o mais importante está neste início aqui da mensagem. Como eu falei recentemente lá no Vilela, que é o Inteligência Limitada podcast, nada garante pra gente que se Deus existir, ele é o Deus judaico-cristão. Qualquer outro tipo de Deus, não vai ter adiantado nada a gente ser cristão, a gente se converter ao cristianismo. Não há nada de especial no cristianismo, na minha opinião. Nada que torne essa religião mais provável de ser verdadeira, mais plausível do que o hinduísmo, do que o islamismo, do que o budismo, do que o taoísmo e por aí vai. Então, eu acho que não faz muito sentido a aposta de Pascal, né? De que, no final das contas, valeria a pena você acreditar, porque vai que existe. Mas vai que existe o Deus lá da Polinésia, né? Como o Porta dos Fundos brincou certa vez em uma de suas sketches que fala, né? Um de seus vídeos ficou muito legal, inclusive. Agora, cara, seria muito injusto também se esse for o destino daqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque 2 bilhões de pessoas do mundo são cristãs. As outras 6 bilhões não são cristãs. Só 25% do mundo seria salvo, então 75% iria para o inferno? Que injusto isso! Não me parece um Deus tão bondoso assim. No mínimo, ele seria um Deus pouco competente de se fazer presente, de convencer as pessoas que estão perambulando neste pálido ponto azul de sua existência, saca? Não seria um sistema muito justo e, portanto, a gente poderia até fazer aí uma campanha, né? Deus, apareça! Mostre-se presente, existente, porque, cara, seria muito injusto. Quem nasceu num lar que não é cristão, quem nasceu num lar budista, muçulmano e por aí vai, não aceitaria Jesus como seu salvador. Ah, Daniel, mas essas pessoas ficam sabendo, têm a oportunidade de se converter. Mas quem foi doutrinado em outra religião, quando ouvir sobre o cristianismo, vai achar que isso é uma loucura. Vai rir, porque foi doutrinado em outra religião. É mentira que todos têm a mesma oportunidade de se converter ao cristianismo. A maior parte dos cristãos nasceu em lares cristãos. Foram doutrinados desde cedo, e é por isso que são cristãos. Não é justo esse sistema, saca? Um Deus que exigisse a sua adoração, a sua aceitação, a aceitação de que ele é o seu Salvador, para poder reservar um espaço especial depois da morte, não seria um Deus justo, não seria um Deus bondoso, a não ser que ele se mostrasse presente entre nós, que fosse evidente de que ele existe e que esse é o caminho para a salvação. Mas não é evidente, não é óbvio. Essa é uma questão de fé. Se você é honesto intelectualmente, você entende que essa é uma questão de fé, não é uma questão de evidência. Não é lógico. Não é plausível o cristianismo. Sinto muito. E como é uma questão de fé, é crer sem ver, é crer sem ter provas minimamente razoáveis, não é justo esse sistema de salvação. Portanto, ou esse Deus não é bom, e os cristãos estão enganados, e se não é um Deus bom, será que é um Deus que merece a nossa veneração, o nosso amor? Ou é um Deus que não existe? Tudo bem, não quero também cair na falsa dicotomia de que ou é isso ou é aquilo e não há outras opções. Pode haver outras opções, mas num cenário simplificado, para mim, é isso que se dá. E, sinceramente, para mim, a probabilidade de o cristianismo ser verdadeiro é perto de zero. É uma religião como qualquer outra. A gente foi doutrinado, porque a gente é brasileiro, a acreditar que Jesus era o próprio Deus aqui entre nós. Mas, historicamente falando, não existe nem evidência de que ele acreditava ser o próprio Deus. Se Jesus de fato existiu, e eu tendo a acreditar que ele existiu, ele era um profeta apocalipsista, muito provavelmente, conforme os historiadores falam. Ele acreditava que o fim dos tempos era iminente. Como ele falou em pelo menos 2 evangelhos sinóticos, tudo isto que estou falando para vocês vai ser testemunhado por boa parte daqueles que estão vivos hoje nesta geração.
Ele acreditava que aquilo que ele falava ia acontecer daqui a pouco. Ele era um profeta do fim dos tempos e estava errado. Ele era mais um de milhares ou milhões que acreditou que a expectativa da instauração do reino de Deus era iminente, ia acontecer daqui a pouquinho o Apocalipse. E ele estava errado. Jesus foi um profeta. Se ele tiver existido mesmo, que eu acho provável, ele era um profeta iludido. Ele não era o próprio Deus. Ele não acreditava ser Deus. Nos evangelhos com mais credibilidade histórica, que são os primeiros 3, ele não se colocava como Deus. Apenas no último evangelho de João, escrito cerca de 90 ou 100 anos depois de sua morte, é que ele se coloca como idêntico ao Pai. Mas o evangelho de João é o menos crível, o menos confiável historicamente. Cerca de 10% do que está lá tem alguma credibilidade histórica, 90% é pura teologia. Então não há base bíblica boa o bastante para afirmar que Jesus acreditava ser o próprio Deus. O próprio cristianismo, nesse sentido, é um castelo de areia, do ponto de vista epistêmico, de falar sobre quem é Deus, o que ele espera de nós, é um castelo de areia. Ele cai com um exame breve, rigoroso, a partir do que a gente sabe da história, e talvez até de outras ciências também, como a própria física, a psicologia da religião. Fica claro que o que consta nos evangelhos não dá para ser a palavra de Deus, é uma projeção da nossa natureza, eram expectativas de homens e mulheres daquele tempo, e, portanto, para mim não faz o menor sentido eu ficar preocupado se existe Deus judaico-cristão e eu vou para o inferno se ele existir e eu não me converti porque